Olá, o Justiça Legal está começando agora. E no programa de hoje você vai conferir como foi a primeira etapa do concurso para ingresso na magistratura catarinense. E no quadro Entrevista recebemos a assistente social Luciane Neitzel Friedrich, que fala sobre exame criminológico, principalmente no que diz respeito a controle, responsabilização e individualização da pena. Veja também no quadro Isso é Legal como funciona o projeto Flores da Clô, que presta atendimento gratuito a vítimas de violência de gênero na Grande Florianópolis. E a partir de agora, você vai conferir como foi a cerimônia de posse dos 6 novos desembargadores do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Aconteceu na Sala de Sessões Teori Zavascki a posse dos desembargadores Hélio do Vale Pereira, Nelson Maia Peixoto, Eduardo Matos Galo Júnior, Gerson Xerém, Dinarte Francisco Machado e Rosane Portela Wolff. Emocionados, os novos desembargadores falaram da concretização deste sonho e do papel fundamental das suas famílias. É um prazer muito grande, nós após 25 anos ingressados no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, apesar de ter nascido em outro estado, eu sou filho de lagunense, praticamente me considero lagunense, né? E catarinense, e é realmente uma honra muito grande, é um momento muito especial para mim, para os meus demais colegas. E ele sempre foi um batalhador, um filho assim maravilhoso, muito estudioso, isso aí mérito do esforço dele mesmo, totalmente, porque ele é uma pessoa assim super especial. É uma emoção evidentemente muito grande tomar posse e assumir esse honroso cargo que é o cargo de desembargador catarinense, né? A gente fica com uma sensação de bastante responsabilidade, mas também de alegria, ainda mais tomando posse com tão distintos amigos que me acompanham nesse momento. Depois de tanto tempo, tanto estudo e tanta luta, saber que ele conseguiu chegar no topo do que ele queria é muito bom. É um momento de muita alegria, é um momento de extrema satisfação, é o ápice da carreira, né? Afinal de contas a gente almeja isso, mas eu diria que também é um momento de muitas reflexões, né? Sobre o que a gente tem pela frente ainda. Eu segui o direito por causa dela também, né? Porque é muita influência. E talvez, né, quem sabe um dia eu consiga chegar onde ela chegou também. Muita admiração por ela mesmo. O presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina ressaltou a importância da entrada desses novos profissionais. Nosso processo de transformação dos cargos de substitutos de segundo grau em desembargadores, iremos continuar com a fixação dos desembargadores em cada Câmara. Antes nós tínhamos aqui 3 desembargadores por Câmara, agora teremos 4, que dará uma velocidade maior ao julgamento. A solenidade também contou com a presença de autoridades, como a do prefeito de Florianópolis, Jean Loureiro. Agora ampliando ainda mais sua composição, com 6 novos desembargadores, de origens distintas, características distintas, cada um dentro da sua especialidade, que vem a incrementar ainda mais a capacidade do tribunal de ter a sua isenção na definição das lides que são apresentadas. Enquanto o novo cargo começa para os 6 empossados, o desembargador aposentado Vanderlei Homer explica a importância deste momento para a vida deles e para a Justiça de Santa Catarina. Muito feliz porque eu dediquei praticamente a minha vida toda ao Poder Judiciário, gosto disso aqui e fico feliz cada vez que eu posso retornar aqui e ver uma belíssima festa como essa de hoje. Com a posse desses 6 desembargadores, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina passa a contar agora com 83 profissionais. Mas ainda estão previstas mais 9 vagas que devem ser assumidas em breve. É um sonho realizar a carreira, né? Eu tenho 49 anos, 27 anos dedicado ao tribunal. É uma alegria imensa estar chegando ao ápice, né, de uma carreira tão linda como é a magistratura. Poder integrar um tribunal tão respeitado como é o Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Tem uma mudança grande, né? A vida do fora é diferente da vida do tribunal, né? Eu acho que sob certo ângulo tem não que a responsabilidade do juiz seja menor ou maior, mas o tribunal praticamente é a última decisão. E é um julgamento em colegiado, isso acaba tendo uma diferença para a nossa vida bastante intensa. Posso garantir que são muitas emoções. Não tenho, assim, palavras para dizer. A gente chega a ficar mudo uma hora dessa.
No último domingo do mês de maio, cerca de 5.000 candidatos fizeram a prova da primeira etapa do concurso para ingresso na magistratura catarinense. A comissão do concurso do Tribunal de Justiça catarinense fez questão de comparecer nos locais de prova e acompanhar de perto a disposição dos pretendentes a futuros juízes. Olha só. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina realizou a primeira etapa que corresponde à prova objetiva seletiva do concurso público para ingresso na carreira da magistratura catarinense. Essa fase é eliminatória, ela é classificatória e eliminatória, e é uma fase onde se testa os conhecimentos gerais dos candidatos, né? O conhecimento que eles têm da jurisprudência, da doutrina. Então, por isso que é muito importante. Dos 5.449 candidatos que tiveram as inscrições deferidas, em torno de 10% se abstiveram dos locais de prova, que aconteceram em 3 pontos diferentes de Florianópolis. Na Universidade Federal de Santa Catarina, no bairro Trindade, na Universidade do Sul de Santa Catarina, no campus Centro, e na Faculdade Borges de Mendonça, também na região central. É a primeira vez que eu faço a prova, né? Eu achei a prova assim bem difícil, achei a prova com algumas pegadinhas, né? Com bastante assim detalhes. Se você não presta muita atenção, é capaz disso fazer toda a diferença se você vai acertar ou não. Mas achei a prova boa, foi um bom desafio. Achei muito bom o ambiente aqui, bem localizado, a sinalização, a localização das salas, achei muito tranquilo, né? Eu acho que não foi problema. É a segunda vez que eu estou fazendo. Eu achei a prova médio para difícil. Não estava uma prova fácil, mas também não estava uma prova de dificuldade assim absurdas. Estava uma prova mediana, mas exigindo bastante raciocínio, assim, não era bem letra de lei, era raciocinar, pensar. Estava muito bem organizado. Eu gostei bastante da aplicação da prova. Quanto a isso, estava de parabéns. Depois dessa fase inicial, os candidatos selecionados ainda passarão por outras 4 etapas classificatórias. O concurso desse ano é destinado a 5 vagas para o cargo de juiz substituto e formação de cadastro de reservas. O concurso tem validade por 2 anos, prorrogável por outros 2, de acordo com critérios do órgão especial. 5% das vagas são destinadas a pessoas com deficiência e outras 20% a candidatos pretos ou pardos. As 5 vagas disponíveis desde a abertura do concurso são para provimento imediato e o cadastro reserva, o concurso será válido por 2 anos, prorrogável por mais 2 anos e normalmente o tribunal chama todo esse pessoal de cadastro reserva porque a carência de magistrados sempre é grande em virtude das aposentadorias e até do aumento de procura pelo judiciário, nós precisamos cada vez mais juízes. Então, normalmente, o concurso são chamados, além daquelas vagas imediatas, todo mundo do cadastro reserva. Deficiência, já tínhamos vagas disponíveis nos outros concursos e, pela primeira vez, atendendo uma determinação do CNJ, nós reservamos também uma cota para os negros e pardos nesse concurso. A comissão do concurso, presidida pelo desembargador Sérgio Isidoro Raio e também composta pelo desembargador Ronaldo Moritz Martins da Silva e pelo advogado Leonardo Reis de Oliveira, representante da OAB Santa Catarina, se fez presente na ocasião. A Comissão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina ela tem costume, diferente de muitos outros tribunais, de conferir o que a própria fundação que foi contratada para realizar o concurso na integralidade, como que ela está cumprindo o próprio contrato com o tribunal, se ela está atendendo os nossos candidatos como eles esperam pelo nosso edital. Sim, e fazemos isso regularmente, todos os concursos, anualmente, né, normalmente, e em todas as sedes de provas. As provas foram realizadas durante 5 horas. Alguns candidatos saíram antes desse período, mas a maioria permaneceu nas salas de aula até próximo do prazo final. Não, eu saí rapidinho, mas eu acho que eu fui bem até, teoricamente. Para mim, a primeira vez, eu acho que foi um bom aprendizado. Eu acho que você vai, olha, faz. Não adianta você ficar ali 2 horas pensando, depois você acaba mudando a questão e a primeira que você marcou estava certa, então é melhor garantir. Já fiz outras provas em outros estados, achei uma prova bem elaborada, uma prova objetiva, sem muitas pegadinhas assim que a gente vê, é uma prova mais concisa, mas bem elaborada nas matérias que ela
ela propôs. Inclusive, exerço um cargo público na área jurídica também. Eu gosto da área, né? Mas eu acho que a magistratura é mais específica e especial do ponto de vista de realização profissional mesmo. Chegou a hora de darmos uma pausa nas notícias do Judiciário para mostrar o que Santa Catarina tem de mais bacana no nosso quadro Isso é Legal. E essa semana a nossa equipe foi conferir de perto o projeto Flores da Clô, desenvolvido para prestar atendimento jurídico e psicológico a vítimas de violência de gênero na Grande Florianópolis. Olha só. Transsexual é a pessoa que tem identidade de gênero diferente do sexo de nascimento. Por exemplo, nasce homem, mas se sente e quer se vestir como mulher. E isso gera muito preconceito na sociedade. E com o objetivo de ajudar essas pessoas, surgiu o projeto Flores da Clô, que oferece assistência jurídica e psicológica às vítimas de violência de gênero da Grande Florianópolis. Todos aqueles que têm dificuldades com a questão gênero, desde troca de nome, questões de homofobia, todas essas questões assim relacionadas com o gênero, a gente atende. Eles vêm aqui, fazem uma ficha e daí nós acabamos atendendo eles sempre na quinta com uma equipe que atua desde a área jurídica até a área da psicologia, né? Todos juntos dando esse suporte. Um dos principais pedidos dos transexuais é a mudança de nome. Embora essa questão da adequação do nome esteja ainda muito nova no judiciário, ainda não conseguimos ter uma decisão definitiva, positiva, até em razão de ser um assunto novo, né? Ainda para o judiciário, eu acredito que daqui a um ano, mais ou menos, a gente vai conseguir ter bastante coisas positivas, sim. A transexual Daiana do Amaral participa do projeto e relembra os momentos difíceis que viveu durante o processo de aceitação. Eu passei a infância e a adolescência com esse grande ponto de interrogação, né? Como é que seria, o que seria isso que eu sinto, essa atração pelo guarda-roupa masculino, pelo guarda-roupa feminino. Que não é uma atração só pelo mesmo sexo, no caso, na época. É uma atração pelo universo feminino, no caso. Sim, sim. É toda a questão assim de vestimenta, de comportamento, né? E mais questões assim de bem-estar mesmo. Eu tive uma falência financeira com 22 anos, onde eu tentei um segundo suicídio. E a partir de então eu tive uma ideia assim de querer viver o que eu não tinha vivido antes. Então eu fui liquidar essas dívidas. Daiana lembra que o momento de transformação definitiva aconteceu quando ela ainda morava no interior do estado. O grande ato mesmo foi no final de uma colheita da maçã, que até então eu estava morando em São Joaquim. E eu peguei o valor estimado que eu tinha trabalhado na colheita e gastei tudo com roupa. Hoje, Daiana se diz feliz e realizada. E muito já se avançou nos direitos, mas os desafios ainda são grandes. E a seguir, no próximo bloco, no quadro Entrevista, a nossa convidada é a assistente social Luciane Neitzel Friedrich, que fala sobre o exame criminológico. Não sai daí, logo depois do intervalo, nós voltamos já já. O programa Justiça Legal está de volta e agora no quadro Entrevista a gente recebe a assistente social Luciane Neitzel Friedrich. A gente vai conversar sobre exame criminológico. Luciane, nessa obra que você lançou, Exame Criminológico, você decidiu transformar todo o seu arcabouço teórico de um mestrado num livro. Como se deu isso? Então, eu trabalhei praticamente 5 anos no sistema penal, atuando em 2 unidades penais. E
Durante 2 anos eu fiz meus estudos do mestrado, fiz a minha pesquisa e resolvi torná-la num livro, porque é um assunto que é pouco discutido, pouco debatido. E eu acho que a gente que está lá na prática precisa elaborar teoricamente esse conhecimento que a gente tem e precisa divulgar o nosso conhecimento. E quais são as especificidades do trabalho feito com psicólogos e assistentes sociais nas unidades penais, que é então um tema do seu livro? O assistente social, o psicólogo, e também deveria ter, mas em poucas unidades tem, o psiquiatra, compõe a equipe técnica do sistema da penitenciária. É isso que difere uma penitenciária, por exemplo, de uma cadeia pública. Ter uma equipe técnica que vai formar a comissão técnica de classificação, e essa comissão é que vai dar o parâmetro e o andamento técnico para o trabalho desenvolvido no sistema penal. Então, como funciona na prática esse exame criminológico? É composto, então, por um conjunto de profissionais? Isso, é composto pelo saber do assistente social, do psicólogo, do psiquiatra, também da parte da segurança. Então, essas pessoas é que vão avaliar o preso durante o tempo que ele está na prisão. Quando ele foi pensado, o exame criminológico, na Lei de Execuções Penais de 1984, ele foi idealizado para ser elaborado quando o preso entrasse na prisão, ter uma avaliação inicial e elaborar um processo de trabalho com ele, né, uma perspectiva, um planejamento de trabalho, para realizar durante o cumprimento da pena e depois ser avaliado no final desse tempo para ver se ele estava apto a progredir de regime e voltar à liberdade, a ter sua liberdade de volta. Então, se avaliaria no começo para planejar e depois se avaliaria no final para ver o que foi trabalhado e qual o resultado obtido. Então, na prática, isso não é muito feito, porque eu queria saber se na prática o sistema prisional ele melhora as pessoas ou não, se tem efeito reverso. Então, na prática, o que acontece, como o sistema penal, todo mundo sabe, é superlotado, as equipes técnicas são pequenas. Numa das unidades que eu atuei, em Foz do Iguaçu, no Paraná, nós tínhamos 900 presos, uma equipe técnica composta por 2 assistentes sociais e um psicólogo. Para avaliar todos esses presos, então demanda tempo, você entrevista, você usa entrevista com os familiares, por exemplo, o assistente social, o psicólogo já vai fazer testes, laudos. E tudo isso é que vai resultar num documento que chama exame criminológico, que vai dar parâmetro para o juiz avaliar se o preso está ou não apto. Se eu só avalio o preso, se eu não tenho uma grande população e poucos técnicos, eles não vão avaliar em 2 vezes, em 2 momentos, porque o trabalho é muito grande. Então, vai se avaliar para cumprir a exigência jurídica. Então, o que acaba acontecendo no sistema penal se avalia só quando o preso está para progredir de regime. E aí, não se faz um trabalho durante esse período. Por isso, sim, acaba piorando o ser humano que ali entra, né? Porque você pensa, quando eu adentro no sistema penal, eu sou despido de toda a minha individualidade enquanto sujeito, porque eu vou usar todo mundo a mesma roupa, todo mundo o mesmo corte de cabelo, tudo que é meu pertence vai ser retirado de mim para eu ser colocado naquela nova sociedade. E durante aquele tempo eu vou ser confinado 24 horas por dia e vou ter pouquíssimas atividades. Então, será que melhora alguém? Se eu não vou ter nenhuma atividade para fazer durante 24 horas no dia, a não ser me alimentar, dormir e trocar ideia com outros presos, né, que estão na mesma situação que eu. A presença da família é ponto importante para um bom comportamento de um preso? A presença da família é importante não só para o bom comportamento, é importante para a vivência, porque imagina, são retirados de mim todos os meus laços, as minhas vinculações afetivas e todo o meu apoio. E além disso, eu vou voltar para a sociedade, eu vou voltar para uma família, e se eu não tiver essa família me acompanhando durante esse período,
talvez os vínculos nem existam mais quando eu voltar. E para onde eu vou voltar, então? O exame criminológico, então, ele pode ser considerado um instrumento importante para avaliar o comportamento desse preso? Deveria ser mais usado nos sistemas prisionais brasileiros? Olha, ele é um dos elementos importantes, ele não é o único. Se ele é feito só nesse momento de saída, eu acho que ele não faz aquilo que ele teria intuito de fazer, né? Porque se eu não faço trabalho nenhum com o preso durante o tempo que ele está cumprindo a pena, o que eu vou querer avaliar? Que tipo de coisa eu vou avaliar, né? Então, se tivesse um trabalho inicial e um trabalho durante o período, aí a gente poderia ter uma avaliação que tivesse um conteúdo mais interessante. No livro você fala que o universo prisional é compreendido como uma instituição total, segundo a definição de Goffman. O que seria essa definição de instituição total? Instituição total é um local fechado, onde as pessoas, no caso dos presos, não podem sair, poucas pessoas podem entrar, não vai ter convívio com a sociedade e todas as minhas necessidades são supridas dentro desse universo. A escolarização, o barbeiro, a saúde, a lavanderia, a alimentação, tudo é feito naquele universo ali. Isso é instituição total. Luciane, pensando no mundo ideal, esquecendo todas as nossas peculiaridades políticas e econômicas, o que deveria ser mudado de verdade no sistema prisional para que ele cumpra a sua função? Acho que essa é uma pergunta difícil e complexa, não tem uma única coisa que deve ser mudada. Mas um dos problemas que a gente tem são poucas equipes técnicas, em pouca quantidade, muitos presos, instituições muito grandes, 900 presos, né, convivendo num único espaço. Poucas oportunidades de escolarização, por exemplo, na unidade que eu atuei, 900 presos, acho que 120 iam para a escola. Pouquíssimas oportunidades de trabalho, talvez lá tivessem 80 indo trabalhar nas atividades que a unidade oferece, que é cozinha, lavanderia. Então, o tipo de atividades é muito restrito, muito pouco para o número de pessoas que a gente tem. E você acha que o trabalho e o estudo, ou seja, a ocupação de tempo desses presos, é papel também muito importante, né? Afinal de contas, é uma mão de obra gigantesca que está lá parada. É uma mão de obra gigantesca, né? Se a gente pensar por outro lado, a manutenção dele lá custa e o custo é bem alto, né? Além disso, quando eu fico 24 horas sem fazer nada, isso não precisa estar preso para não produzir nada, sem fazer nada. O que a minha cabeça vai pensar, né? O que eu vou produzir? Então, as atividades podem me proporcionar possibilidades diferentes quando eu estiver aqui fora. A maioria dos presos tem baixo nível de escolaridade. Se ele entra lá com baixo nível de escolaridade e eu vou ficar lá 24 horas por 2, 3 anos, então por que eu não sair de lá melhor qualificado? Se o preso entra, por exemplo, um ladrão, né? Ele entra lá sem nenhuma qualificação para ser inserido no mercado de trabalho, se ele aumentar o nível de escolaridade, ele pode ter novas perspectivas para se inserir no mercado de trabalho. Você acha que no inconsciente coletivo o presídio ele serve mais para maltratar ou para ressociabilizar a pessoa? Eu acho que tem muito essa questão de maltrato, né? Sim. Eu acho que a utopia é ressocializar, né? E ao mesmo tempo a questão de punir, né? Essa é a utopia. Mas da forma como está instituído o sistema penal hoje, o que a gente mais faz é punir. Porque, na verdade, ressocializar é uma fala muito difícil, muito complexa, é um conceito difícil de ser praticado. Eu acho que a gente pode contribuir para aquela pessoa ter maiores e diferentes possibilidades quando ela sair.
A Lei 10.792 de 2003 altera o artigo 112 da Lei de Execuções Penais, substituindo a necessidade do exame criminológico para a progressão da pena por um simples atestado de bom comportamento. Então, fica assim a critério do juiz pedir o exame ou não, desde que tenha uma decisão motivada. Você, como assistente social, o que você acha dessa resolução? Olha, na verdade, essa resolução ela veio para suprir uma necessidade que o sistema tem de andar, né? A gente tem unidades prisionais superlotadas, isso não é novidade, poucas equipes técnicas para fazer esse trabalho de avaliação. Então, para movimentar o sistema, fazendo com que as pessoas progridam, desburocratizar, digamos assim, né? E ceder espaço para outros, porque a gente sempre tem pessoas precisando de vaga, digamos assim, fez-se essa alteração na lei para fazer com que seja mais rápido. Mas o atestado de boa conduta é bem simples, né? E o que faz com que essa avaliação tenha elementos suficientes para avaliar o preso, né? Porque se a gente pensar, o preso, se o objetivo é sair, como que eu vou me comportar para sair da prisão? Eu vou sair dentro dos parâmetros que me dizem que são corretos, apresentando um bom comportamento para que eu obtenha o benefício que eu estou querendo, né? E a gente percebe também que o exame criminológico nas unidades penais muitas vezes é usado como esse parâmetro para manter um bom comportamento, porque os presos, querendo ou não, eles ficam esperando se eles vão passar pelo exame, porque por mais que seja uma possibilidade, nem todos passam, mas se eu estou na iminência de passar por esse exame, eu vou me comportar bem para ser bem avaliado e ter a progressão de regime, né? Entendi. Durante esse trabalho, fazendo o exame criminológico, você deve ter passado por muitas experiências e conhecido muitas histórias. Você tem alguma para compartilhar com a gente? Que, confesso, estou curioso para saber dos bastidores desse mundo. O sistema penal é um sistema único. Eu não sei se eu me lembro agora aqui de uma história, né? Mas a ética prisional, ela é completamente diferente do que a nossa ética. Um mundo à parte, do paralelo. que um mundo à parte, isso. Um preso que comete um crime contra a mãe dele ou contra crianças, o estupro, né? Ele é um crime muito questionado pela ética prisional. Eu sei que aqui fora a gente também questiona isso, mas lá dentro isso é muito rígido. Então é engraçado pensar isso, mas a ética deles tem valor, né? Um preso que se diz cristão, que diz que se converteu ao cristianismo, não só de falar assim, mas ele tem que agir como tal. Por exemplo, uma pessoa que diz que se converteu, deixou de ser católico e se converteu para uma religião evangélica. Dentro do sistema penal, ele vai ter que agir de acordo com isso. Não vai poder falar mal dos agentes penitenciários, não vai poder mentir, não vai... Então, a postura dele tem que ser de acordo com aquilo que ele diz que ele crê. Então, isso é muito diferente do que, às vezes, a gente vê aqui fora. Entendi, bacana. Infelizmente, o nosso tempo é curto. Muito obrigado pela entrevista, Luciane. O programa Justiça Legal dessa semana tá ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. E, claro, na semana que vem a gente te espera de novo com mais entrevista, mais matérias interessantes. Até lá!